Então, aqui diz assim: um ônibus percorre a distância de. Então, olha só, essa informação aqui a gente já grifa, percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, não é relevante, com a velocidade escalar média de 60 quilômetros por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 quilômetros, o ônibus desenvolve velocidade escalar média de 75 quilômetros por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, olha só, distantes 300 quilômetros por hora. Velocidade escalar média de 75 quilômetros por hora. E a pergunta que ele faz é: qual é a velocidade escalar média? Beleza? Então, nós vamos ter duas situações aqui. Na primeira situação, a gente tem o ônibus com um ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, igual a 480 quilômetros. E a gente tem uma velocidade média, eu vou chamar de velocidade média 1, igual a 60 quilômetros por hora. E a gente tem uma situação 2, em que a gente vai ter ΔS2 e velocidade média 2. ΔS2 é de 300 km. E a velocidade média 2 de 75 km por hora. E aqui, pessoal, já adianto para vocês que a velocidade média não é, a velocidade média durante o percurso todo não é a soma das velocidades médias aqui durante os trechos do percurso. 60 mais 75 não é isso, não é essa a resposta, tá? E o que a gente precisa para calcular a velocidade média do percurso todo? Para calcular ela, a gente precisa do variação de espaço pela variação de tempo, certo? A variação de espaço do percurso todo a gente já tem. Olha só, é 480 km mais 300 km dividido por ΔT. A gente tem o tempo, a gente não tem. Mas como que eu encontro esse ΔT? A partir da fórmula da velocidade média. Porque eu tenho aqui, ó, dessa fórmula, velocidade média igual a ΔS por ΔT. Se a gente isola o ΔT, passa o ΔT multiplicando aqui, eu fico com ΔT, que multiplica a velocidade média igual a ΔS, certo? Isso aqui agora, isolando o ΔT, eu fico com ΔT igual a ΔS dividido por velocidade média. Então, para eu encontrar a variação de tempo num percurso, eu utilizo essa fórmula, beleza? Esse azul ficou muito forte. O que que tá... Acho que tá muito forte aqui, ó. Beleza, essa fórmula aí. Bom, vamos usá-la então aqui, no 1 e no 2. Vamos dar um espaço aqui, ó, para a gente poder encontrar o ΔT nesse primeiro percurso. Então, ΔT aqui vai ser a variação de espaço de 480 quilômetros dividido pela velocidade média de 60 quilômetros por hora. Então, 0 simplifica com 0, 48 dividido por 6, 6 vezes 8, 48, então 8 horas, tá bom? Ah, Davi, como é que tu sabe o que é hora? Só porque tá o ΔT aí? Ó, vou mostrar pra vocês só dessa vez, hein? A gente tem quilômetro aqui em cima e a gente tem quilômetro por hora aqui, beleza? Esse quilômetro cancela com esse quilômetro, sobra apenas horas. Por isso, 8 horas, tá bom? Aí, se você tem muita dificuldade nisso, tem que fazer o quê? A aula de aritméticas lá em matemática, né? Então, aqui a gente vai ter outro ΔT. Nosso ΔT1 e ΔT2, que vai ser a variação de espaço dividido pela 75 quilômetros por hora, que é a velocidade média. Então, quilômetro cancela com quilômetro. 300 dividido por 75 dá 4 horas. Então, olha só, o nosso ΔT aqui é de 8 horas mais
4 horas, certo? Então, a gente vai ter o seguinte: 480 mais 300, 4 mais 3 dá 7, então 400 mais 300 é 700, então a gente tem 780 km dividido por 12 horas. Beleza? O que dá 65 quilômetros por hora. Então, é isso, pessoal. Lembrando, né? Ó, sei lá, às vezes as pessoas têm dificuldade na divisão, eu gosto de mostrar. 780 dividido por 12. 12 vezes 6, 12 vezes 6 dá 72. Aqui sobram 6, abaixo 0, e 12 vezes 5 dá 60. A gente tem 0 aqui. Então, tá aí, divisão exata. 65 km por hora é a velocidade no percurso todo. Se a gente tivesse pegado os 60 e somado com 75, que foi a velocidade nos trechos, a gente teria 5 e 6 mais 7, que dá 13. 135. Olha só, 135, né? O dobro aqui, ó, seria 120 e 130. Daria mais que o dobro da velocidade real. Então é isso. A velocidade média num percurso, né, que desenvolve diferentes velocidades, não é a soma das velocidades médias nos trechos desse percurso. E não deixem de se inscrever, porque isso ajuda muito aqui o canal e a gente se vê nos próximos vídeos.